Oi, gente, nós vamos aprender hoje sobre Era Vargas. A Era Vargas ela vai compreender o tempo onde Getúlio Vargas ficou no poder presidencial por 15 anos. Já dá para ver que nesse meio termo teve alguma enrolação por parte do presidente, mas tudo bem. É um assunto que eu particularmente gosto e para iniciar essa aprendizagem a gente tem que lembrar lá de meados de 1920, onde a república vigente era a República do Café com Leite, ou República Oligárquica. Ela recebeu o nome de República do Café com Leite por causa da alternância entre os presidentes naquela época. Em um mandato ficava o presidente, um presidente paulista e outro mineiro. E naquela época, São Paulo era o maior produtor de café e Minas o maior produtor de leite do Brasil. Então recebia esse nome por essas características. Como eu falei, essa política ela compreende praticamente o tempo entre 1920 e 1929. Em 1929 surgiu a crise dos Estados Unidos, a grande crise, a grande depressão, porque foi uma crise muito grande devido ao fato de que os Estados Unidos é uma grande potência mundial e acabou que essa crise nesse país influenciou no mundo inteiro. E o Brasil não ia ficar de fora. Ele foi abalado principalmente na parte do café, porque o preço do café no cenário internacional caiu, o que ocasionou falência de milhares de cafeicultores em todo o país, mas a crise afetou também as pessoas de todas as cidades, de todas as cidades, perdão, não apenas os cafeicultores. E a crise de 29 abalou tanto a política brasileira que acabou por ocasionar o fim da política do café com leite. E naquela época, a... o Rio Grande do Sul, a Paraíba e outros estados estavam insatisfeitos porque não tinham participação, tanta participação na política nacional e também estavam insatisfeitos por falta do incentivo à industrialização. Isso foram alguns motivos que fizeram com que a política do café com leite, juntamente com a crise de 29, fosse derrotada, abalada, né? E naquele tempo, nesse ano, o presidente do Brasil era o Washington Luiz, que era um presidente eleito por parte de São Paulo, ou seja, ele era paulista. O próximo presidente, então, deveria ser mineiro. Porém, por incrível que pareça, não se sabe porquê, Washington Luiz resolveu lançar Júlio Prestes, do mesmo estado, como candidato à presidência do Brasil, em vez de lançar Antônio Carlos, que era o candidato mineiro, contrariando esse acordo entre Minas Gerais e São Paulo. Tudo isso contribuiu ainda mais para gerar insatisfação e foi quando Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul formaram a Aliança Liberal. Essa aliança ela tinha como objetivo não apoiar a candidatura de Júlio Prestes. A Aliança Liberal ela não apoiava essa candidatura e decidiu lançar a candidatura de um novo nome nesse cenário político, que era Getúlio Vargas, até então presidente do Rio Grande do Sul. Quando a gente fala presidente, não é presidente de um país. Naquela época, os governadores dos estados, digamos assim, eram chamados de presidentes. E lançaram Getúlio Vargas e João Pessoa como vice. João Pessoa era do estado da Paraíba. E aí a chapa recebeu apoio de muitas pessoas, de tenentes, e até que chegou o dia 1º de março de 1930, que seria o dia das eleições presidenciais. Mas, por incrível que pareça, para surpresa da Aliança Liberal, quem ganhou foi Júlio Prestes, o candidato de São Paulo, aquele que era apoiado por Washington Luiz. Ele ganhou com 1 milhão de votos e Getúlio Vargas perdeu por ter tido 700 mil votos. Naquela época, eles acharam que isso tinha sido uma fraude, uma mentira. E foi quando a Aliança Liberal solicitou à Comissão Verificadora dos Poderes que pudesse fiscalizar para saber se aquilo realmente tinha verdade ou não.
mas depois da fiscalização, realmente eles viram que Júlio Prestes ganhou sem fraude alguma. Insatisfeitos com aquela situação, os apoiadores da Aliança Liberal e a Aliança Liberal resolveram dar um ar mais radical ao movimento e acabaram por resolver fazer um golpe de Estado. Um golpe de Estado para colocar algum presidente apoiado por eles no poder. Até que em 26 de julho de 1930 assassinaram João Pessoa. Quem assassinou João Pessoa foi João Dantas, por motivos pessoais e políticos. A morte de João Pessoa gerou ainda mais insatisfação, o que contribuiu para que a Aliança Liberal, manifestações em prol da Aliança Liberal surgissem cada vez mais. Porém, somente no dia 3 de outubro, o Levante contra o presidente Washington Luiz ganhou mais força. Ele começou ganhando ruas de algumas cidades, como Porto Alegre, Rio Grande do Sul, mais tarde em Belo Horizonte, e depois o Levante tomou a rua de vários locais no país. E vivendo com tanta pressão sobre si mesmo, Washington Luiz renunciou ao cargo no dia 24 de outubro de 1930 e naquela época assumiram o poder do Brasil alguns generais, que foram eles Tássio Fragoso, Mena Barreto e Isaías de Noronha. Depois disso, a Aliança Liberal lançou Getúlio Vargas como presidente do Brasil e em 3 de novembro de 1930 ele tornou-se o representante do país, o presidente do Brasil. Aí, a partir daí, de 1930, começa a Era Vargas, o período onde Getúlio Vargas foi presidente do Brasil. Nós vamos dividir esse período em 3 tempos, que vão ser o governo provisório, de 1930 a 1934, o governo constitucional, que vai ser de 1934 a 1937, e o Estado Novo, que vai ser de 1937 até 1945. O governo provisório foi o que começou, né? Quando Getúlio Vargas iniciou, ele já impôs uma série de medidas centralizadoras. Entre elas, dissolver o Congresso Nacional. Ele também destituiu os presidentes dos estados e colocou interventores de sua confiança para governar os estados. Ainda em 1930 foi criado também o Ministério dos Negócios, da Educação e da Saúde, e várias outras medidas foram sendo impostas no Brasil por Getúlio Vargas. Mas, nesse tempo de governo provisório, Getúlio também acabou por dissolver a Constituição. Naquele tempo, a Constituição vigente era de 1891, a primeira Constituição do Brasil. E Getúlio Vargas, como uma medida de centralizar ainda mais o poder, dissolveu essa Constituição, o que gerou cada vez mais revoltas. Mediante essas medidas que Getúlio Vargas promoveu, 2 foram as que geraram mais revoltas entre os cafeicultores paulistas e a população e muitas pessoas da sociedade em geral, que foram a falta de uma Constituição, porque Getúlio Vargas dissolveu a Constituição de 1891 com uma tentativa de centralizar ainda mais o poder, e também o fato de que uma das principais também reivindicações dos paulistas era a substituição de João Alberto de Barros. Eles queriam mudar o interventor de Pernambuco, que naquele momento era João Alberto de Barros. E aí a política naquele tempo era governada principalmente por 2 partidos. O Partido Democrático, o PD, e o Partido Republicano Paulista. Eles, como uma forma de manifestação, como uma forma de protesto, se uniram, formando a Frente Única Paulista, a FUP. E foi um movimento que liderou movimentações em todo o Brasil, em todo o estado de São Paulo, aliás,
como uma forma de protestar perante essas revoltas que eles sentiam naquele momento. E aí eles começaram a gerar grandes manifestações, grandes levantes contra o governo federal, mas o governo federal não cedeu à pressão que estava sentindo e os protestantes foram derrotados. Mas mesmo assim, o governo federal, como uma forma de transparecer uma certa importância da elite paulista no Brasil, acabou por realmente nomear um novo interventor pernambucano. Ele nomeou o governo nomeou Armando Salles de Oliveira, e também, logo mais tarde, acabou que houve uma nova Constituição brasileira, que foi a Constituição de 1934. Só 2 anos depois de todas aquelas revoltas que haviam acontecido. A nova Constituição brasileira gerava algumas grandes mudanças em alguns setores. Podemos citar aqui a do voto, porque instituiu o voto secreto a mulheres. Até então, naquela época, as mulheres não votavam. A gente pode citar também a questão das leis trabalhistas. Algumas leis trabalhistas foram promulgadas, por exemplo, descanso semanal, férias remuneradas e a proibição de diferença salarial entre pessoas que tinham a mesma função. E Getúlio Vargas, depois dessa nova Constituição, foi eleito de forma indireta pela Assembleia Constitucional, e isso garantiu que ele ficasse no poder até 1938. Ele foi reeleito. A partir daí, a gente pode lembrar um pouco que a década de 1930 foi muito intensa. A gente pode lembrar daquilo que a gente falou no início, a crise de 1929. A gente pode lembrar também que surgiram movimentos nazifascistas. Foi um período entre guerras, porque era o período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Diante de todos esses eventos e diante de tantas crises, no Brasil não foi diferente. Muitos brasileiros estavam insatisfeitos com a política de Getúlio Vargas, e nesse momento surgiram 2 organizações que foram importantes para este tempo da Era Vargas. São elas a Ação Integralista Brasileira, AIB, e a Aliança Nacional Libertadora, ANL. É importante que a gente lembre desses 2 nomes e dessas 2 siglas, tá certo? Esses grupos diferentes, eles criaram vários impasses políticos para Getúlio Vargas, mas, no entanto, no ponto de vista político, a ação mais perigosa era a ANL, a Ação Nacional Libertadora. Em 1930, a ANL foi declarada ilegal, porque ela tinha muitos princípios que ofereciam perigo à política brasileira. E, diante dessa situação, em novembro do mesmo ano, junto com o Partido Comunista Brasileiro, a ANL organizou a Intentona Comunista. A partir de agora a gente tem que prestar atenção, porque é uma parte da Era Vargas de muita importância. Essa revolta intentona comunista, ela tinha como objetivo instaurar um governo popular por meio de um golpe de Estado, tirando Getúlio Vargas do poder. Mas, com as ações nas bases militares de Natal, Recife e Rio de Janeiro, o levante que estava sendo organizado logo fracassou e foi rapidamente controlado pelo governo. Mas isso foi um pretexto para Getúlio Vargas determinar um estado de sítio de 30 dias e censurar os meios de comunicação e prender centenas de pessoas. E aí, como a gente viu anteriormente, o prazo onde Getúlio Vargas deveria ser presidente era até o ano de 1938. E naquela época, alguns partidos já começaram a lançar seus candidatos, já que eles sabiam que a eleição de 1938 seria direta.
Só que Getúlio Vargas ele assumiu uma posição contrária a tudo aquilo. Parecia que ele queria continuar no poder. E realmente foi isso que aconteceu. Enquanto São Paulo lançava a candidatura de Armando Salles Oliveira e na outra chapa, apoiado pelo governo, estava o paraibano José Américo de Almeida, Getúlio Vargas procurava um pretexto para poder continuar no poder. Foi assim que em 1937 o governo varguista divulgou à imprensa a existência de uma conspiração comunista no país que tinha o objetivo de tomar o poder. Só que isso era uma farsa. Foi denominado Plano Cohen. Era um plano que, segundo o governo, iria gerar um golpe de Estado e transformar o Brasil em um país comunista. Tudo não passava de uma farsa, mas esse foi o pretexto para Vargas dissolver a Assembleia Constituinte, dissolver dissolver a Constituição de 1934 e promover a nova Constituição de 1937. A partir daí, se iniciava o Estado Novo, que foi o período de ditadura varguista. Naquela época, ele extinguiu, aliás, os partidos, censurou a imprensa, tirou das pessoas o direito e a liberdade. Além disso, cancelou as eleições, não houveram eleições, e ele destituiu os interventores dos estados, de modo que a partir daquele momento todos os estados e todo o Brasil estivesse centralizado no governo de Getúlio Vargas. A partir daí foi quando começou, né, essa ditadura, e diante dessa situação ele criou a DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, que difundia a ideologia do Estado Novo, que fazia muitas propagandas que beneficiavam Getúlio Vargas, e o governo também passou a usar o rádio como uma ferramenta de propaganda do seu governo. Getúlio Vargas instituiu a Hora do Brasil em 1938. A Hora do Brasil existe até hoje, só que hoje é denominada Voz do Brasil. E lá naquela época ela tinha o objetivo de garantir propagandas governamentais. Essa ditadura foi vigente de 1937 até 1945, por 8 anos, e naquela época a economia também foi influenciada. Houve a nacionalização das indústrias, muitas indústrias foram nacionalizadas, algumas também foram criadas. Por incrível que pareça, houve um grande benefício à indústria no governo de Getúlio Vargas. Ele criou a SCSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, o Vale do Rio Doce, entre outras empresas, e também promulgou mais leis trabalhistas, que eram o salário mínimo, as férias remuneradas, a carteira de trabalho e a jornada de trabalho semanal de 48 horas. Diante dessa situação, lá em 1942, a gente lembra que estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. E Getúlio Vargas estava com uma amizade com os Estados Unidos e acabou, mesmo depois de tanto tempo dizendo que não iria entrar na guerra, ele decidiu entrar ajudando os Estados Unidos, como uma forma de um beneficiar o outro. E em 1932 e 42, o Brasil entrou na guerra. Diante dessa situação, uma parcela muito grande da população começou a se revoltar diante daquilo, e outros partidos também, justamente porque o governo do Brasil, o governo de Getúlio Vargas, era um governo ditatorial que estava lutando contra governos autoritários, contra a Alemanha, que era nazista, contra o governo de Hitler. E o Estado Novo, o governo do Brasil, estava lutando do lado da democracia, do lado dos Estados Unidos.
Diante de tudo isso, Getúlio Vargas começou a sofrer uma grande pressão. Uma pressão nacional que demonstrava insatisfação com aquilo, porque não tinha coerência o fato de Getúlio Vargas lutar do lado dos Estados Unidos. E foi quando ele começou a ceder cada vez mais poder, porque via que a revolta populacional estava sendo muito grande. E em 1945, ele viu-se obrigado a renunciar o cargo. E a partir daí, acabava a era Vargas e, por meio de eleições diretas, o presidente Dutra era eleito no Brasil. Mas a gente não pode esquecer que esse foi o fim da era Vargas, mas não o fim da vida política de Getúlio Vargas. Ele também teve outros cargos políticos e a gente vai ver mais tarde em outro vídeo que em 1951 ele volta a ser presidente do Brasil por eleições diretas. Mas isso já é assunto para uma próxima vez, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido bastante.